Muito bem, uma alegria estarmos juntos agora, iniciando a nossa tarde, nesse acampamento em que queremos realmente, como PHN, como propósito de não pecar mais, pedir a Deus que nos ajude através desses companheiros extraordinários que são os santos. Essa palestra que eu vou agora fazer, essa meditação que nós iremos fazer juntos, ela foi inspirada num capítulo de um livro do Monsenhor Jonas Habib. Monsenhor Jonas escreveu o livro Anjos, Companheiros no Dia a Dia. E no capítulo número 7, o Monsenhor Jonas fala do mundo sobrenatural dos anjos. É a partir dessa palavra que ele partilhou nesse capítulo que eu gostaria de fazer essa meditação hoje à tarde. O Monsenhor Jonas recorda um acontecimento do Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele estava ajudando o povo de Deus, o povo de Israel. E naquela época havia um conflito entre o povo de Israel e a Síria. E então, todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada, o povo de Israel escapava dessa emboscada, porque Eliseu era avisado por Deus, e Deus avisava o rei e dizia: olha, não vá por lá, porque lá você vai terminar se dando mal, lá tem uma emboscada, lá tem uma armadilha para vocês. E assim foi, que várias vezes o rei de Israel e o exército de Israel terminou escapando, terminou sobrevivendo, porque o rei da Síria advertia. Até que o rei da Síria disse: não é possível, tem um traidor aqui no nosso meio. Como é que eles adivinham as nossas emboscadas? Então as pessoas advertiram o rei da Síria, disse: olha, rei, não é traição, é o homem de Deus, é Eliseu, que sabe tudo. O Deus de Israel avisa Eliseu. E então o rei da Síria resolveu ir contra Eliseu, matar o homem de Deus. E assim foi que ele juntou o seu exército, cercou o lugar onde estava o profeta e queria então destruir todas as pessoas que estavam lá junto com o profeta. Nessa situação havia um problema. Evidente, o exército da Síria, os soldados da Síria eram muito mais numerosos, e portanto a possibilidade que Eliseu tinha de escapar vivo, assim, humanamente falando, era nenhuma, era zero. Eles sabiam que estavam perdidos. Foi nesse momento então que o servo de Eliseu falou a ele preocupadíssimo, dizendo: nós estamos no segundo livro de Reis, capítulo 6, e eu vou ler a partir no final do versículo 15. O servo diz assim: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? E Eliseu então responde, e essa é a palavra que eu gostaria de partilhar com vocês, a partir dessa inspiração do Monsenhor Jonas, que tomou essa palavra no livro Os Anjos, Companheiros no Dia a Dia. Não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Ou seja, nós, embora não pareça, embora nós pareçamos poucos, embora pareça que nós estejamos abandonados, o profeta diz:
não tenhas medo, porque nós temos do nosso lado companheiros mais numerosos. São mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. São os anjos. E naquele momento então, o profeta fez uma oração e pediu para que Deus revelasse aos olhos do servo aquilo que para o profeta era tão claro. E então o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo invisíveis estavam lá. Eram os anjos. Os anjos que estavam junto com o profeta. E o Monsenhor Jonas diz então no seu livro, na página 101, quem quiser depois conferir em casa, quem tem o livro, quem não tem, vale a pena realmente, não é? Pegar esse livro que nos abre toda uma visão espiritual do mundo angélico. Na página 110 ele diz assim: o que vemos aqui relatado não é exceção, é regra. E é verdade. É verdade. Se nós tivéssemos o dom carismático de Deus de enxergar o invisível, nós veríamos aqui, seríamos capazes de ver aqui neste centro de evangelização, primeira coisa, muitos demônios. Nesse momento existem muitos demônios querendo roubar a semente da palavra de Deus para que ela não entre no seu coração. Eu estou aqui falando uma palavra que pode ser determinante, pode ser a mudança da sua vida. E o demônio, ele cutuca o companheiro do lado para cochichar no seu ouvido agora, nessa hora, para que você não preste atenção. E como está escrito na parábola do semeador, a semente seja arrebatada, seja levada pelo demônio, e ela nem sequer caia no seu coração. Nesse momento aqui existem milhares de demônios aqui nesse centro de evangelização. Mas não se preocupe, não se preocupe. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, não temas, os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Existem miríades e miríades de anjos de Deus conosco nesse momento. Vamos aplaudir os anjos de Deus que estão conosco. E eles estão aqui e são numerosos, muito numerosos. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelo testemunho das Escrituras, nós sabemos disso pela vida dos santos que receberam dons sobrenaturais de enxergar essas verdades espirituais. Os anjos são para nós essa grande providência de Deus. Hoje de manhã nós refletimos a respeito da providência de Deus, que é manifestada através do cuidado que os anjos têm para conosco. É Deus que cuida de nós, e Ele cuida de nós mandando esses amigos poderosíssimos, extraordinários, que são os anjos. Agora, existe um problema. Esta providência divina, ela é uma providência que se manifesta na luta espiritual. Porque não existem somente anjos de Deus, existem também os anjos decaídos, existem também os demônios. Então é importante que a gente saiba algo a respeito dos demônios.
não somente dos anjos. Se você quiser aprofundar isso, no meu site, padrepauloricardo.org, existe um curso de demonologia, para aquelas pessoas que queiram estudar um pouco mais na teologia, como é que acontece a intervenção dos demônios na nossa vida. Para a gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, quando se trata de fazer um combate, uma luta, uma guerra, é conhecer o inimigo. Se você quer ser vencedor na guerra, você precisa conhecer as estratégias do inimigo, não é isso? Você chega e diz assim: não, padre, eu não quero saber nada de demônio, eu não quero saber cruz, credo, Deus me livre, não quero saber, quero distância dos demônios. Só que me desculpe, é uma realidade. Existem os demônios e eles estão nos tentando a todo momento. Isso é uma realidade. Não, as tentações que acontecem na nossa vida não são somente tentações que vêm das suas tendências de natureza decaída, por causa do seu pecado pessoal, por causa do pecado original, essas tendências desordenadas que estão dentro de nós. As tentações que vêm a nós não vêm somente do mundo que está lá fora, ou seja, desse sistema iníquo que o próprio homem criou para seduzir e levar para longe de Deus. Não é somente a carne e o mundo que são os nossos inimigos, mas é também o diabo e os seus demônios. Existem os demônios. Então esses são os três inimigos da alma: a carne, o mundo e o diabo com os seus demônios. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu essa realidade? Vejam, aconteceu que Deus, antes de criar o mundo material, antes de criar esse mundo que nós conseguimos enxergar, Deus criou o mundo espiritual. E Ele criou milhões, bilhões, trilhões de anjos. Muitíssimos, muitíssimos anjos. Acontece que entre estes anjos havia um que Deus tinha caprichado mais ainda. Porque Deus, não sei se você nota, Ele faz assim com as criaturas. Ele dá dons especiais diferentes para as pessoas. Para uma pessoa, Ele dá o dom de ser músico, de tocar. Para outra pessoa, dá o dom de cantar. Para outra, dá o dom de pregar. Para outro, dá o dom de administrar. O outro, o dom de saber dirigir. E assim por diante. Ou seja, os talentos que Deus nos dá são muito diferentes, muito variados. E assim também com os anjos. Os anjos não são todos iguais. Existe uma hierarquia de anjos. Existem anjos que estavam mais próximos de Deus e que, portanto, sabiam coisas a mais. Havia anjos menores. E assim é bonito a gente saber isso, que os anjos se comunicam entre si. E assim os anjos superiores comunicam coisas de Deus para aqueles que estão abaixo. Santo Tomás explica isso. Santo Tomás nos diz que os anjos inferiores, eles aprendem dos anjos superiores, porque Deus quer assim. Essa é a beleza de Deus. Deus quer que as suas criaturas aperfeiçoem umas às outras, de tal forma que o amor, a caridade aconteça, circule. E assim Deus revela a sua vontade para os anjos superiores, e esses anjos superiores vão transmitindo essa vontade de Deus para os anjos que estão abaixo. E assim vai acontecendo a beleza, né, dessa comunhão celeste.
Agora, vejam só. Quando Deus criou os anjos, Ele, antes de admitir os anjos na glória do céu, antes de os anjos verem Deus face a face, Deus queria primeiro que os anjos demonstrassem o seu amor. Então foi que aconteceu que Deus pediu aos anjos uma prova de amor. Nós não sabemos exatamente qual foi essa prova de amor, mas Deus pediu uma prova de amor. É aquilo que nós falávamos na palestra de manhã, que Deus provoca, Deus permite provações porque Ele quer ver o nosso amor. Quando você tem uma provação na sua vida, você deveria dar glória a Deus pela oportunidade que você está tendo de amar Deus.